Eu tenho 35 anos, eu passei a maior parte da minha carreira empreendendo. Foram 13 anos empreendendo uma agência de marketing e comunicação. E aí, nessa trajetória empreendedora, comecei paralelamente a fazer muito trabalho voluntário, caí na causa educacional, e aí, quando eu caí em projetos de educação, me apaixonei muito, assim. E aí, a virada de chave, que foi minha transição de carreira, foi no momento, começo de pandemia, 2020, onde eu fiz 30 anos, e aí foi meio crise dos 30 com pandemia, intensificou tudo uma reflexão muito profunda assim de carreira. E aí eu coloquei uma meta para minha próxima década que eu estava entrando de ser uma liderança em educação, né, voltada para impacto. E aí eu tomei uma decisão de transição de carreira. Então foi um momento aí que demorou um ano e meio mais ou menos para eu criar coragem para falar com meus sócios na época, porque não é tão simples, né? Não dá para pedir demissão num negócio que você criou e é sócio, né? Então foi um processo de transição lenta. Na época eu saí, entrei na Fundação Estudar, que é uma outra organização. O Na Prática era um pilar lá dentro, depois o Na Prática saiu. E é uma organização hoje que faz parte da filantropia do BTG Pactual. Você tem um monte de nomes aqui, mas enfim, hoje, na prática, está fora da Fundação Estudar, né, para quem conhecia essa organização. E a gente está nessa causa de apoiar jovens universitários, né? Por isso que estivemos no ENEB, a gente está em vários encontros aí do movimento de vocês também para apoiar nisso. E hoje eu vou falar de um tema que eu amo, foi inclusive o pilar de autoconsciência que eu vou falar um pouco para vocês. Foi minha tese do TCC da pós também, de neurociência e comportamento, então me aprofundei muito nessa temática. Amo discutir sobre esse tema e eu vou tentar trazer da forma mais simplificada e mais divertida para essa sexta-feira, tarde e noite que está escurecendo nesse momento, né? Eu vou compartilhar minha tela, tá, Henrique? Aí, se tiver algum problema, vocês me falem. Ok. Vamos lá, vai lá, carregada aqui. Estão vendo a tela, né? Sim, sim, tá aparecendo. Ó, vou ajustar vocês no canto aqui, porque se compartilhar a tela fica tudo confuso no Teams, né? A gente usa Teams também. Eu odeio, mas É o que temos. já me desestabilizou muito emocionalmente quando a gente começou a usar, mas eu gosto bastante hoje, né? Dá para explorar bastante recurso. Mas vamos lá, como eu falei, né? Nosso papo é sobre inteligência emocional e por quê da temática. Essa é uma temática muito importante que ela influencia diretamente no comportamento. E eu gosto de trazer, de uma forma muito simplificada, uma reflexão mais abrangente sobre o comportamento humano, porque aí fica muito mais fácil da gente entender a importância dessa tal da inteligência emocional, compreender mais a fundo o que significa isso na prática e poder agir de uma forma que fique fácil de gerenciar nossas emoções, ampliar o nosso conhecimento do nosso estado emocional, enfim, aprofundar muito nessa temática mesmo no dia a dia para desenvolver, né? Porque inteligência emocional é um conjunto de competências que é possível de ser desenvolvida. Mas vamos por partes, né? É uma temática que influencia diretamente no comportamento humano. E aí, se a gente for refletir de uma forma simplificada o quão complexos somos, né? A nossa forma de se comportar, tanto de reações mesmo corporais, verbais, tudo que a gente tem de reação do nosso corpo que está acontecendo a todo momento agora, né? Em todo mundo, eu aqui enquanto estou falando, vocês também enquanto me escutam, todos nós estamos sendo é, é, influenciados por estímulos, né? Ou gatilhos. Tem as duas formas de falar, né? Que é ali, ó, a base do slide ali, essa palavra. Estímulos são coisas que a gente capta do nosso sentidos ativos, né? Então, vocês estão me escutando, a minha voz é um estímulo, a minha aparência aqui gesticulando é um estímulo, o slide, tudo está acontecendo ao redor. Enquanto eu estou falando na avenida aqui embaixo, né? Falo aqui de São Paulo, tá rolando buzina, ambulância, vários estímulos estão acontecendo enquanto eu tô também me comportando aqui por meio da minha fala. Esses estímulos, quando a gente vai captando e a todo momento a gente está tendo essa forma de captação,
ele ativa primeiro o nosso lado, muito entre aspas aqui, porque não existe o lado do cérebro racional e emocional, né? Existem estruturas do nosso cérebro que a gente interpreta essas informações, né, esses estímulos e ativa algumas coisas no nosso corpo, né? Mas primeiro, tudo que vocês estão sendo impactados de estímulos está sendo interpretado primeiro pelo nosso lado, entre aspas, emocional, né? Ativando emoções. Emoções são reações automáticas que a gente tem de acordo com esses estímulos. Então é 100% automático, 100% involuntário. E eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco para ficar mais tangível. Quando a gente passa a interpretar o nosso estado emocional e dar um nome para o que a gente está sentindo, esse é o tal do sentimento. Então, o sentimento nada mais é do que uma nomeação consciente do estado emocional. Calma que vai ficar mais claro daqui a pouco. Quando a gente entende o que a gente está sentindo também, ao mesmo tempo isso provoca pensamentos. Então, a nossa mente está o tempo todo conversando com a gente, né? Enquanto eu estou falando aqui, a conversa paralela interna está rolando com certeza na cabeça de vocês. Então, esses estímulos eles vão provocando também pensamentos, né? Essa voz que está acontecendo mental. E, consequentemente, a gente se comporta de acordo com esses estímulos no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo bem extremo, tá? Vamos pensar num estímulo bem é, conhecido assim como uma ameaça, vai. Aqui é até uma matéria de 2018, já faz um tempo, de um menino no Mato Grosso que estava dormindo e veio uma cobra, assim, uma jararaca apareceu na cama. Assim, imagina o quão chocante é você dar de cara com um animal que a gente considera uma ameaça, né, muito feroz. Então vamos pensar assim, tá no estado sonolento, pum, veio esse estímulo. Esse estímulo, né, dando exemplo mais extremado, mas ele também serve para todos os estímulos que estão acontecendo agora nesse momento com você, ele ativa uma parte muito pequenininha do nosso cérebro que está num sistema mais emocional, né, que é o sistema límbico, que se chama amígdala. É a amígdala cortical e não a amígdala da garganta, né? É um órgão de 2,5 cm mais ou menos, tamanho de uma castanha praticamente, que fica bem no centro do nosso cérebro. Ele faz parte dessa parte mais límbica, que é a parte mais antiga da nossa evolução de espécie. Então, imagina, né? Homo sapiens está 300 mil anos evoluindo para além dos outros humanos que passaram também nessa evolução de espécie. A parte límbica, que é essa parte mais emocional, é a parte mais antiga. Essa parte aqui de cima do neocórtex é a parte mais, entre aspas, mais racional e mais nova da nossa espécie, que foi se desenvolvendo. Então a amígdala é esse órgão que está lá no meio, a mais antiga possível. Por isso que quando vem um estímulo assim, principalmente impactante, isso ativa muito um alerta vermelho, né, no nosso cérebro, o que faz a gente se comportar de algumas maneiras. Esse alerta vermelho, ele, resumidamente, ele pode gerar três reações automáticas: tanto luta, quanto fuga ou congelamento. Então, luta, fuga e congelamento são reações automáticas que a gente pode ter diante desse estímulo que eu falei, aparecer um animal feroz. Ou você vai atacar esse animal, ou você vai correr como nunca, ou você vai entrar em estado de congelamento. Eu gosto de contar que quando eu tinha 5 anos eu estava na praia com meus pais, na beira assim da praia, pequenininho ali, brincando. Meu pai estava com um amigo me olhando, né? Tava nessa função ali de eu me observar, brincar no mar, né? Ali no comecinho. De repente, não sei o que aconteceu, veio uma onda muito forte que, pum, caldo. Tomei um caldo muito grande. Eu lembro dessa cena, eu lembro de poucas coisas da minha infância, mas essa cena eu lembro de um caldo que eu tomei. Meu pai, aquele foi um estímulo tão forte, assim, tão impactante, que ele entrou em estado de congelamento. Ele travou, ele ficou totalmente travado. Tanto que o amigo dele que foi lá e correu na praia para me salvar. Eu estou vivo graças a esse amigo do meu pai. Meu pai fez até muita terapia depois para poder lidar com esse momento, né? Mas foi um alerta vermelho muito impactante, assim. Isso acontece em várias situações, não só em animal feroz, não só quando alguém muito querido acontece algo que corre perigo, mas isso ocorre
a todo momento. Imagina vocês, time Enactus, né? Cada um aqui representando, imagina, times diversos. Mas imagina vocês em reuniões que vocês estão para discutir algum projeto importante, ou no trabalho de vocês, na própria universidade. As reuniões, né, a gente pode interpretar muitas pessoas lá como ameaças nessas reuniões. E pode rolar muito alerta vermelha na nossa cabeça e embates mesmo de a pessoa reagir de uma forma agressiva, como num estado de luta, ou a pessoa não querer mais discutir, querer sair fora, né, num estado mais de fuga. E não tem muito, eu sempre luto, eu sempre fugo, eu sempre congelo. Não tem muito sobre isso, né? Depende das situações, mas é um processo interessante de você observar, né? Quando acontece algo muito impactante emocionalmente para você, né? Que pode não ser para outras pessoas, mas pode ser para você. Como que você reage, né? E aqui é algo automático. Então, tô falando aqui do estado emocional mesmo. E o mais louco é que, além desses estímulos que vêm de fora, os nossos próprios pensamentos também são estímulos que alavanca tudo isso aqui que eu falei, desse processo até o comportamento. Então, se eu começar enquanto eu tô aqui falando com vocês, ficar pensando durante a minha fala do tipo, putz, tô vendo ali a galera, sei lá, não tá curtindo, ou, sei lá, não tá prestando atenção, acho que a galera não tá gostando. Eu posso estar alimentando pensamentos, eu não tô alimentando esses pensamentos, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu poderia estar alimentando pensamentos assim mais negativos, né, desagradáveis, que seriam estímulos que fariam eu me comportar, né, me sentir, né, primeiro no lado emocional mal, né, com emoções mais desagradáveis, e isso provocaria talvez no meu comportamento aqui sei lá, travar na hora de apresentar alguma coisa, esquecer, dar um branco, né? O branco, esse termo que fala assim, deu branco, numa prova, por exemplo, vai ficar mais fácil, né? Vai fazer uma prova, estudou muito, deu branco ali na hora de fazer. É o alerta vermelho dessa amígdala, né, que ativou no seu cérebro e que você entrou nesse estado de congelamento. Quando esse órgão pequenininho ele dá esse alerta vermelho, que chama sequestro emocional ou sequestro da amígdala, ele bloqueia algumas partes importantes e uma delas é o hipocampo, que é onde a gente consegue é, trazer a nossa memória, aquilo que a gente estudou, por exemplo, para uma prova. Então, sei lá, no meu exemplo aqui, se eu estivesse alimentando também pensamentos nesse sentido, eu poderia aqui dar um branco na hora de passar um conteúdo, por exemplo. Isso super acontece muito, tá? Com muita gente. E principalmente em situações mais, sei lá, reunião. E aí que são reuniões mais tensas, muita gente não consegue se comportar da maneira que gostaria por conta desse processo emocional. Então, tornar isso consciente é a primeira coisa importante para você conseguir ajustar esse processo. E aí vamos falar de emoções, né? Eu vou pedir para a gente interagir no chat, porque eu vou passar aqui as emoções básicas e eu quero ver, vou tentar até ver se consigo abrir o meu chat para ver vocês. Aqui, consigo. Eu vou mostrar uma imagem e aí eu quero que vocês no chat, né, vamos ver a pessoa que for mais rápida, fale qual é o nome dessa emoção, tá? Tem que falar o nome exato. Pode ter nomes similares, tá? Mas vamos falar um nome em português. E aí eu vou explicar de onde vem essa teoria e tudo mais. São 7 emoções básicas que todos os seres humanos têm no planeta. Independentemente se a gente está no mundo ocidental, oriental, tribos isoladas. Essas são as emoções que eu vou falar do autor também, que considera essas 7 emoções básicas de todo mundo, tá? Primeira emoção, e a mais fácil, vamos lá, dê um nome aqui, vamos ver quem está realmente engajado e participando. Alegria, felicidade. Ó, a primeira pessoa que respondeu alegria foi o José, e o nome correto seria alegria da emoção, né? Muitas pessoas trazem felicidade como um termo para essa emoção, mas o correto seria alegria, né? Teoricamente. Vamos lá, próxima. Vou tornando cada vez mais difícil, tá? Ana Luíse, tristeza. Perfeito. É isso. Vamos lá, foi a mais rápida aqui. Vamos tornando mais difícil aqui. Vamos lá, próxima. Choro. Você tá vendo o nome? Nojo, susto, medo. Aí, Henricão. Boa, medo. Ponto para você. Próxima. Vamos lá.
Nojo. Perfeito. Ah, o Henrique tá indo bem, hein? Agora vamos tornando mais difícil. Raiva, Vinícius, primeiro também. Perfeito. E as duas últimas e mais complexas para avaliar. Surpresa. Deixa eu ver quem falou primeiro. Foi o Thiago. Boa. E a última que as pessoas trazem nomes similares, mas por enquanto ninguém falou. Ted Dúvida. Não. Indiferente. Tipo isso, mas com outro nome. Raquel, boa. Desprezo. Ótimo. Essas são as 7 emoções básicas que todo ser humano tem, teoricamente, né? Porque é muito complexo esse estudo. E esse estudo, ele vem de um jovem senhor, dos seus 90 e tantos anos, chamado Paul Ekman. Tem outros autores que estudam emoções, tá? E essa lista, ela pode aumentar e pode diminuir. Mas Paul Ekman, ele é muito citado, né? Ele tem uma obra muito interessante, vários livros, né? E vários artigos. E a obra que ele construiu, né, na década de 60, principalmente, foi estudo antropológico mesmo a campo, entendendo tribos isoladas, entendendo o mundo ocidental, oriental, vendo o quão as pessoas, né, quais emoções estão presentes nas pessoas por meio das expressões faciais. Então, até aquelas imagens, inclusive, é de um treinamento do Paul Ekman, né, são fotinhos mesmo do treinamento que ele mostra esses termos, né, relacionados a cada nome de emoção. Tem as emoções complementares, né, não vou entrar nesse ponto, mas essas aqui são emoções básicas. Então, 7 emoções básicas, resumidamente. Ele aparece muito também num livro do Daniel Goleman. Para quem quiser estudar inteligência emocional, esse cara é considerado o pai da inteligência emocional. É um psicólogo americano. O Daniel Goleman lançou esse livro em 95. Eu tinha 5 anos nessa época. Década de 90 foi considerada a década do cérebro nos Estados Unidos, porque teve muito avanço da neurociência nessa década. E aí ficou muito mais, eu ia falar mais fácil, mas menos complexo de estudar esse campo, porque ainda é muito complexo. Não tem o certo e errado, enfim, cada momento e cada período que vai avançando o estudo da neurociência, isso também se intensifica. Mas ainda, esse livro aqui que vocês estão vendo na tela, eu vou deixar no final também os livros que eu vou mostrar. Mas esse é o livro de inteligência emocional. É o melhor livro, é o primeiro. Daniel Goleman não deu o nome inteligência emocional. Isso veio de um artigo, né, de dois autores, que é o John Mayer e o Peter Salovey, que também são americanos. Eles que deram o nome inteligência emocional. Mas quem aprofundou e é considerado o pai da inteligência emocional é esse Daniel Goleman que vocês estão vendo aqui do ladinho do livro. E aí ele cita muito Paul Ekman, né? Vários dos estudos do Paul Ekman, de vários outros autores, está dentro dessa obra, desse livro. A galera aqui é muito nova, né? Mas essa é uma série bem velha, que eu gostava bastante, chamada Lie to Me, que tinha um investigador, não sei se alguém já assistiu, mas um investigador que ele vai tentando ver se a pessoa ele é policial, né? Ele vai tentando saber se a pessoa está mentindo ou não, né? Numa investigação por meio das expressões faciais. E aí ele buscou muito também nos estudos do Paul Ekman, né? O autor dessa série, para criar. E o que imagino que 100% das pessoas aqui, pelo menos saibam o que é, mas não sei se já assistiu, mas divertidamente também bebe muito dessa fonte do Paul Ekman. Trouxe na primeira versão aqui 5 emoções básicas para poder tornar mais simplificada a coisa, né, até para o público mais infantil. Trouxe outras emoções no Divertidamente 2 de algumas complementares, né? E é óbvio que é uma obra fictícia, mas muito, muito legal. Sei lá, não sei se vocês gostam, né? Eu adoro Divertidamente, sou muito fã. E aí, inteligência emocional, então, né, falando dessas referências, qual que é a definição, né, de uma forma muito mais simplificada? É a capacidade de perceber e gerenciar emoções. Eu vou falar primeiro de perceber e vou trazer algumas ferramentas interessantes para vocês, né?
Uma ferramenta que eu vou trazer vem desse outro livro, né, de um outro autor chamado Mark Brackett. Quem que é esse cara? Tem uma universidade de ponta nos Estados Unidos, que é uma das maiores do mundo, melhores, né, segundo várias referências, que é a Universidade de Yale. E o Mark Brackett era um professor da Universidade de Yale. Ele começou a aprofundar muito, entender que os estudantes que entravam na universidade, e não só em Yale, em várias universidades de ponta, e aí vamos pensar na universidade de vocês também, né? Eles tinham um processo muito intenso assim de entrada, né? Precisa, enfim, na hora de aplicar para a universidade fora, é diferente daqui, né? De fazer uma prova, mas são alunos muito alto nível para entrar numa universidade dessa, tinha toda essa capacidade. Só que para sair da universidade e se formar de verdade, esses alunos tinham muitos problemas e muitas dificuldades emocionais. Eles tinham toda a capacidade técnica para entrar, mas não tinha a capacidade emocional para lidar com o dia a dia. E aí esse cara ele fundou um centro de inteligência emocional dentro da Universidade de Yale para poder, né, amplificar esses estudos e poder ajudar esses alunos e não só os alunos ampliar isso para fora. Tem esse livro que ele é bem recente, ele foi traduzido recente, né? Que é a Permissão para Sentir. E logo quando você abre ele, tem a contracapa, tem uma ferramenta que eu adoro, chamada Gráfico das Emoções. Se alguém conhece o Gráfico das Emoções, manifeste-se aí também, que eu acho que vai ser legal, porque pouca gente conhece, assim. E é um negócio muito, muito, muito legal. Vou até abrir o chat para poder acompanhar vocês enquanto estou falando. Tô vendo o nome das emoções aqui. O NB é bem assim mesmo, o Davi falou aqui. Bom, pessoas não conhecem, então fica aí uma ferramenta útil que vocês vão poder levar desse papo aqui de 1 hora. Vocês vão levar uma ferramenta que, para mim, é muito útil, tá? Então pode ser muito útil para vocês também, espero que sim. O que é o gráfico das emoções? É uma forma da gente entender as emoções, o que a gente está sentindo, o tal da autoconsciência. Autoconsciência é você compreender seu estado emocional. Então isso aqui ajuda muito nesse processo da autoconsciência de uma forma muito didática, né? Onde tem esse eixo vertical aqui, que é energia do sentimento. Então, quanto mais para cima ali, maior a energia, aquilo te deixa muito mais agitado, né? Você se seu estado emocional fica muito mais agitado, né? Você também. E o eixo horizontal, quanto mais para a direita, mais agradável é o sentimento. E o legal disso tudo é que não só os quadrantes que demonstram alguns sentimentos, mas ele quebra isso tudo em vários sentimentos. Então aqui a gente pode dar nome para coisas que a gente está sentindo de acordo com intensidades e de acordo com agradabilidades. Então eu vou dar alguns exemplos ali. Vamos no vermelho, que está ali alta energia e baixo agrado, né? Então é um pouco mais desagradável. Tem vários sentimentos aqui que derivam de raiva, da emoção raiva. Então, imagina que você, né, passou por uma situação onde você automaticamente sentiu raiva, né? E a gente sente raiva muito no nosso dia, né? E aí, dependendo da intensidade dessa raiva, de quão desagradável tá, o sentimento maior ali, com maior intensidade e mais desagradável possível, é o estado emocional aqui, o sentimento de enfurecido. Então, você falar, eu tô enfurecido, é que eu tô com muita raiva. Não tem como estar com mais raiva do que enfurecido, segundo esse gráfico das emoções, né? Segundo essa ferramenta. Então, tem várias, né, variações aqui. E aí, se a gente for ali para baixo, no azul, ele está muito relacionado também com emoção de tristeza, né? E aí a gente pode pensar em alguns níveis também, num nível que não é tanto, mas tipo, apático, que está ali bem quase na intersecção de tudo. Tem triste, aparece aqui também, desapontado, desolado, esgotado. Então aqui a gente consegue dar nomes também de acordo com intensidades e quanto mais para a esquerda, mais desagradável, né? Os dois que estão ali mais para a direita, a gente pode relacionar muito com emoção alegria, mas o amarelo ali para cima, ele tá numa intensidade um pouco maior, né? Numa energia maior também. Então, se eu falar que eu tô extasiado, é que eu tô muito alegre. Aqui tá, tipo, me invadindo muito, assim. Aquele sentimento que você tá muito.
Imagina, sei lá, a formatura de vocês, né? Quem está na universidade, esse é um momento que eu passei é, na graduação, que foi muito mais emocionante que após, né? Mas é um momento muito incrível, assim. Você, tipo, a sua formatura, tipo, você tá no auge ali, né? Você reflete por tudo aqueles anos, você passou raiva, passou muitas emoções. E você celebra muito. Ao contraponto, se você tá ali no verde, tem a ver muito mais com alegria também, mas num estado mais tranquilo. Então tem até sereno, seguro, calmo, acolhido, tranquilo aparece também, enfim. Então eu queria que vocês refletissem, né? Não vou ficar só, obviamente, no monólogo. Eu quero que vocês preencham esse QR Code e vocês coloquem o PIN. Vai ter uma imagem que vai ser os quadrantes. Coloque o PIN, né? O negocinho que tá ali, arrasta ele e coloque em enviar no qual o seu sentimento agora, assim. Então, eu quero que você pare e pense, assim, tipo, tô mais agitado, tô mais calmo, tô incomodado, tá meio desagradável alguma coisa, ou tô tipo, nossa, tá legal, essa é a melhor parte do meu dia, tipo, tô de boa. Pensa em qual desses quadrantes você tá. Não precisa, obviamente, definir onde seria o lugar exato do sentimento, tá? Mas eu tô mais ali para tipo, desagradável e energia alta, ou energia baixa. Ou mais agradável, energia mais alta. Ou energia mais baixa. Então, quero que vocês coloquem aí e me falem no chat se vocês estão conseguindo colocar direito, só para poder abrir o resultado também. Ninguém vai saber o resultado de ninguém, tá? E sim, divertidamente usa cores relacionadas também a isso. Boa, Henrique. Eu acho que esse link dá certo. Eu vou parar de compartilhar para poder ver o resultado e abrir para vocês também, ver se vocês estão conseguindo responder. Bom, já tem resposta, então tá rolando. Vê se deu certo o link, senão eu pego o link que aparece na plataforma aqui. Eu já vou pegar também, que vai que, né? Aqui deu certo, Cadu. Foi? Boa. Queria saber onde tá cansado. Cansado existe, tá bem embaixo do QR Code no azul aqui, depois eu vou abrir de novo. Vamos lá. Vou colocar aqui no para aumentar a tela e vou compartilhar para a gente ter o status aqui, né? Sexta-feira, final do dia. Imagina o dia intenso de cada um e tem muita coisa para rolar ainda, muitas pessoas. Essa é o nosso status emocional aqui, Henrique. Então, você saber como que a galera tá nesse momento. Tem uma pessoa que tá com um pico de raiva ali também alto, né? Não tanto no enfurecido, mas tá ali para cima. Algumas pessoas estão mais desagradáveis, mais no cansado ali, no tristeza. O que tá ali embaixo aqui é bem. Esse que tá um doisinho, esse aqui é bem o cansado mesmo, tá bem nessa localização. Sexta-feira à noite, difícil, né? Semana intensa. Tem uma pessoa que tá ali no meio, tá tentando entender se tá mais agradável ou desagradável, tá mais ou menos. E muitas pessoas estão com energia, a maioria energia mais baixa, mas tá mais agradável. Então, legal. O meu objetivo é que, quando eu terminar aqui meus 20 minutos, vocês se sintam mais agradáveis. Mas, quero dizer que não existe quadrante melhor ou pior aqui. Óbvio que os mais agradáveis a gente se sente melhor, né? Por ser agradável. Mas todos são importantes. E se a gente pensar numa reunião, vamos pensar numa reunião que a gente precisa provocar o nosso time para agir para alguma coisa. Tem reunião que a gente precisa levar a galera pro quadrante vermelho. A gente precisa criar perguntas, provocações para a galera gerar um incômodo e ativar essa raiva para usar isso para ação.
Então, a raiva ela é muito boa também para você se incomodar com alguma coisa e agir, né? Ali embaixo, se sua energia está mais baixa, está desagradável, isso geralmente faz você conseguir aprofundar a reflexão, né? O luto, por exemplo, leva a gente muito para um extremo ali do azul. Isso aprofunda muito sobre a nossa vida, sobre pessoas que a gente perdeu, coisas do tipo. Mas a gente quer levar para ação, a gente tem que subir essa energia. E não é só agradável, tá? Também tem que levar a galera para o desagradável. Então, todos os estados emocionais importam. E aí fica aí com você na reflexão de como que você se percebe no dia a dia nesses gráficos das emoções. Então você pode ficar com igual eu fico na minha mente assim, tipo esse quadrante onde eu tô, assim, tipo, subi pro vermelho, desci, etc. E você consegue ler melhor as pessoas também. Como ela se comporta, você começa a entender, tipo, putz, ela tá mais pra esse estado do vermelho, ela tá mais pra esse estado do amarelo. Então, perceba melhor as pessoas também entendendo o gráfico na testa da pessoa, como que você está levando também na troca, se você está levando para o estado emocional que você gostaria. Então, essa é uma ferramenta muito interessante, muito útil para você avaliar. Existem outras ferramentas, para quem estuda e gosta da temática de comunicação não violenta, né, do Marshall Rosenberg, que é outro psicólogo americano já falecido, ele tem uma lista de sentimentos agradáveis e desagradáveis. É uma listona. Esse gráfico de emoções eu nunca vi nenhuma outra ferramenta que tornar essa coisa meio metodológica, assim, numa estrutura, numa ferramenta legal, né? Pelo menos eu acho muito legal isso. Mas que fica muito fácil da gente poder refletir onde a gente está, né? Então, didático para aprofundar a autoconsciência. Então, aqui fica uma ferramenta muito útil para vocês, né? Pensando no perceber as emoções. E aí, vamos lá, né? Agora falar do gerenciar as emoções. Eu queria ouvir Cadu, vocês. Opa. antes de você passar, acho que tinha alguém com a mão levantada. Ah, Deixa eu desculpa, não vi. interromper. Acho que era o Vinícius. Vinícius, você quer falar ainda? Eu já Opa, posso. manda aí, por favor. Foi mal, não vi aqui. Opa, desculpa, eu tinha levantado sim, mas era uma dúvida não só a respeito da inteligência emocional. Eu queria. Desculpa, você tá me ouvindo direito? Sim, Tô sim. sim. Tá, beleza. Você sabe me dizer se a inteligência emocional ela pode relacionar com a linguagem corporal? Super. Nosso corpo está totalmente interligado e tem pessoas que são mais expressivas, mas por mais que a gente controle a nossa fala, vamos pensar sempre nas situações extremas, né? Alguma coisa deixou, tipo, a gente puto, assim, pô, muito, perdeu a linha. Por mais que a gente consiga segurar aquela a forma de você rebater, talvez entrar num estado de luta ou de fuga, enfim, daqueles estados que eu falei, o corpo dificilmente você consegue controlar, né? O corpo ele se movimenta, ele acontece alguma coisa. Tanto que, por exemplo, no exemplo que eu coloquei aqui do medo, né, da cobra que apareceu na cama ali, né? Tipo, tô ali, apareceu um animal e o que que eu tenho de reação? Geralmente, o nosso corpo, a gente até considera, quando está numa situação de medo, que deu um friozinho na barriga, porque tem um fluxo sanguíneo que vai para os membros do nosso corpo, né? Para as pernas e para os braços, para a gente poder lutar como nunca ou correr como nunca, né? E esse fluxo sanguíneo, ele sai também um pouco da nossa região que é da barriga, né? Dos órgãos que estão aqui, e ele realmente, com esse fluxo que vai para os membros rápido, dá uma sensação térmica menor na barriga. Por isso que dá um tipo um friozinho na barriga, né? Que dá esse, essa diferença mínima térmica, inclusive no nosso corpo. Mas sim, a linguagem corporal ela diz muito sobre o estado emocional. Para quem estuda a linguagem corporal, fica mais fácil de você conseguir trazer seu corpo para conseguir se expressar melhor, mesmo que você tá, sei lá, tenso com uma apresentação, mas você consegue gesticular melhor ali para fazer uma apresentação, por exemplo, e não demonstrar tanto o nervosismo que você tá. É, mas as pessoas, que a maioria das pessoas que não estudam linguagem corporal e não entendem nada sobre isso, o corpo ele entrega muito, assim. Então, avaliar muito não só expressões faciais, corporais, isso diz muito para quem, principalmente está na sala de aula, assim, facilitando o curso, igual eu, né? Eu estou muito na produção de cursos e facilitando também conteúdos. Dá para
saber quem está desconfortável, quem não está, né, em sua maioria. Né? Claro, tem todo o contexto cultural, tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração na minha fala aqui também, mas o corpo, ele realmente, ele reage muito nessa questão emocional. Boa, Sim, sim. obrigado. Mas você pode me tirar só mais uma dúvida? Claro, manda aí. Então, eu estava pensando, né, porque eu também acho a inteligência emocional um tópico bem importante. Eu queria saber se, claro que é uma coisa que você desenvolve, cada um pode desenvolver, mas todo mundo pode desenvolver a inteligência emocional? Sim, super. E até nesse livro do Daniel Goleman que eu mostrei o primeiro, depois no final no slide vai ter todos os livros que eu vou mostrar. Ele traz muito essa o comparativo do QI, né, do quociente de inteligência, com o QE, que é o quociente emocional. E ele provoca muitos estudos, não ele necessariamente, mas ele traz e reúne muitos estudos mostrando o quão é possível desenvolver a sua inteligência emocional. Então, aumentar de níveis de inteligência emocional é muito sobre prática mesmo, você desenvolve, diferentemente do QI, né? E o quão a gente consegue relacionar muito mais o quociente emocional para alcançar objetivos, independentemente de quais sejam, do que o QI. Então, esse quociente emocional, ele influencia demais, assim, e a gente pode super desenvolver. Por isso que eu estou trazendo aqui, ó, uma primeira ferramenta para aumentar a autoconsciência. Você fazer esse processo já de entender com esse gráfico das emoções, que é uma das ferramentas, entender mais frequentemente como que você está, né, emocionalmente falando durante o seu dia. Então, as cores até fica muito mais fácil. Falar, putz, estou mais pro azul agora, tô mais pro vermelho. E não é que, nossa, é ruim. Lembrando, né? Não tem emoção ruim, né? Não tem emoção positiva e negativa. Muita gente traz isso, né? Tem emoção que tem efeitos mais agradáveis e mais desagradáveis. Então, isso é muito importante, assim. Aproveitando aqui o Caio tá falando aqui, se fala tanto em inteligência socioemocional, se tivermos inteligência emocional, isso já não reflete em nossas relações sociais? Sim, as competências socioemocionais são várias competências que derivam muito do agrupamento aqui inteligência emocional, tá? Então tô trazendo um termo que foi muito popularizado em 95, que já faz um tempinho, assim, né? 30 anos. E não é tanto também, né? Se a gente for ver. Mas a inteligência emocional é um conjunto de competências que reflete não só em eu comigo mesmo, ter mais autocontrole, conseguir gerenciar mais as minhas emoções, mas isso reflete diretamente também na forma que eu relaciono com outras pessoas. Então, desenvolver inteligência emocional também tem a ver com não só cuidar e gerenciar a si mesmo, as suas emoções, mas saber lidar com o estado emocional das outras pessoas, sabendo que somos seres emocionais, né? Todo mundo aqui, como eu falei, tudo que a gente está recebendo de estímulos, isso está sendo primeiro interpretado pelo nosso lado, entre aspas, emocional no nosso cérebro, para depois a gente racionalizar sobre isso. Então, sim, né, trabalhar e desenvolver inteligência emocional é fundamental para relações e para conseguir depois desmembrar isso nas competências socioemocionais, assim, relações sociais como um todo. Mas boa, eu vou entrar agora numa parte bem didática sobre isso, assim. Porque tem muitas formas de você gerenciar as emoções. Eu até queria ouvir se tem algumas pessoas aqui no chat se querem trazer como que você gerencia suas emoções, pensando em, putz, coisas tensas aconteceram no meu dia, o que que eu faço para me cuidar ou para manter a minha sanidade mental, manter o meu equilíbrio no dia a dia, não necessariamente acontecer alguma coisa tensa. Mas escrevam aqui no chat, eu vou dar uma olhada também em estratégias que vocês usam e eu vou trazer estratégias aqui no nosso 10 minutos de conteúdo que restam, estratégias comprovadas cientificamente também, que vocês podem testar para agregar, tá? Eu vou chamar o Tiago. Tiago, por favor, se você puder trazer É, aqui estratégias suas, e se tiver uma pergunta, já emenda na pergunta também. beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cadu. Em relação à estratégia, eu lembrei daquela estratégia que
quando a gente vai falar principalmente notícias ruins para alguma pessoa, ou quando a gente vai falar uma crítica e a gente tem medo que essa pessoa reage mal, a gente usa aquela estratégia lá, que é a estratégia de sanduíche, que você começa falando uma coisa boa, um elogio, depois você fala crítica e depois você termina com o último elogio. Ótimo, ótimo apontamento. Isso aqui é bem relacionado com feedback também, né? Tá bem na ponta ali da comunicação. Muito bom. Ótimo. A Raquel falando aqui no chat que também já estou verbalizando o seu texto. Sempre busca manter em silêncio o máximo que puder. De alguma maneira me equilibra. Nossa, eu adoro silêncio. É que eu estou muito num papel aqui de fala, né? Eu preciso falar para passar esse conteúdo para vocês. Mas eu sou mais introvertido. Eu era bem tímido quando eu era criança, adolescente. Ainda tenho um perfil introvertido, mas consigo socializar, tal. Mas, tipo, silêncio é uma coisa muito importante pra mim também. Tipo, e se estiver no meio da natureza, melhor ainda. A Ana Vitória falou da técnica de respiração, que você inspira por 4 segundos, prende por 7, expira por 8. Me acalma muito. Respiração tem tudo a ver, eu vou trazer sobre isso, né? Já você tá trazendo spoilers aqui na minha lista. Ótimo. Depois compartilhem mais aqui, porque aparecem. Eu vou até falar uma depois minha bem aleatória, que não tá nessa lista, mas que vale vocês testarem também, né? Vai que, né? Mas mandem aqui também estratégias aleatórias. Eu vou trazer aqui algumas estratégias que apareceram, principalmente no livro do Daniel Goleman, mas, enfim, todo o estudo que eu fui fazendo, principalmente na minha pós, que eu aprofundei muito nessa temática, né? Então vamos lá. Não tem estratégia melhor ou pior, você vai testar estratégias para poder ver qual funciona para você, tá? E aí a primeira que trazem bastante no livro, inclusive do Daniel Goleman, que vem de outro autor, um psicólogo chamado Dolph Zillman, ele fala da importância de você reconhecer o que está sentindo o mais rápido possível, né? E questionar se aquilo está fazendo sentido. Não é que, tipo, eu vou minimizar meu sentimento, mas é, por exemplo, sei lá, alguém fez algum comentário aqui. O quão mais rápido eu, enquanto facilitador, refletir do tipo, cara, tô me sentindo mal, tá desagradável, isso me ativou, sei lá, um estado emocional mais voltado pra raiva. Mas faz sentido? Será que essa pessoa está querendo realmente me atacar? Será que ela fez uma pergunta genuína porque ela realmente quer saber sobre isso e não é um ataque pessoal? Então, esses questionamentos, quando você vai fazendo mais racional, você consegue quebrar mais rápido o alerta vermelho da amígdala, lembrando daquele órgão pequenininho que dá o alerta vermelho em situações que você está sequestrado emocionalmente falando, né? O sequestro emocional ou o sequestro da amígdala, que é esse alerta vermelho. Então, reconhecer o que está sentindo, quanto mais você praticar isso, de saber o que você está sentindo, olha, poucas pessoas aqui, eu imagino que, se não faz terapia há muito tempo, ou não estuda essa temática, dificilmente pratica isso no dia a dia. A gente vai muito no piloto automático do nosso estado emocional. Ainda bem, para nós não, né? Só se alguém tem estudado fora do país, na infância. Mas ainda bem que desde 2020 no nosso país começou, né, um estudo e propagar isso na educação básica de competências socioemocionais. Então, socioemocional está presente nas escolas. Óbvio que 2020 veio pandemia junto, então a coisa foi um pouco devagar, mas estamos em 2025 e isso vem evoluindo bastante nas escolas, né? Escolas públicas, privadas no nosso país. Mas a gente não teve isso desde a escola, né? Na Alemanha tivemos pais ou tutores que nos ajudaram com isso, ou acesso a, sei lá, terapia ou alguma coisa nesse sentido. Então, quanto mais você praticar essa questão da autoconsciência, usando ferramentas como o gráfico das emoções, e ir questionando ao passo que as coisas vão acontecendo no dia, melhor, tá? Mais você vai conseguir desenvolver essa competência da autoconsciência, né? E conseguir se equilibrar nesses momentos. Então, esse é um passo muito, muito importante. Um outro que a nossa amiga Ana Vitória falou, que tem a ver com esfriar psicologicamente, né? Se afastando, depende da situação tensa, para praticar uma respiração lenta e profunda. Isso também, muita gente fala da regra dos 10 segundos, né? Que é do tipo, cara, respira 10 segundos aí, depois a gente volta a conversar.
quando você pratica essa respiração lenta, consciente, né, quebrando até esses ciclos mentais de pensamentos que estão te atrapalhando na hora, os 10 segundos é um tempo médio de acalmar a tal da amígdala cortical, né, desse alerta vermelho. Então é mais ou menos esse tempo que você consegue dar uma acalmada. E aí esse é um GIF que mostra um pouco do que nossa amiga falou aqui do tempo de respiração, né? Então é inspirar aqui, segura um pouco, solta. Esse é o lento, né? Então vamos fazer junto, vai. Juro, você faz 10 vezes isso aqui, mais um, vai. Em duas que eu fiz aqui enquanto eu tô falando sem parar, já melhora muito, assim. Então, você conseguir ter um processo de comunicação, você tá numa discussão, imagina que o seu time é Nactus. Fala, gente, vamos dar intervalo? Pô, sai, respira, você vai voltar muito mais equilibrado para poder conseguir conversar de uma forma que as emoções não atrapalhem naquela situação. Então, você ter essa liberdade também com o time que você lida, com a equipe que você está lidando no dia a dia, assim, seja na universidade, no trabalho, enfim, qualquer lugar, pessoas que você convive, né, ter esse espaço seguro de poder parar aquele momento e depois continuar uma conversa, né, tendo essa respiração como uma das estratégias. Outra estratégia interessante aqui, tudo que você pode fazer, testar, né, no seu dia a dia que eu estou falando aqui. E outra coisa que eu já fiz por muito tempo e não faço hoje é ter uma espécie de diário emocional. Eu fazia muito depois do meu dia, assim. Então, antes de dormir, eu anotava coisas que aconteceram, como que eu me senti, tentava ampliar esse vocabulário emocional, né, num diário, entendendo quais foram os estímulos, né, quais foram os gatilhos que geraram esses estados emocionais mais desagradáveis, mais agradáveis. Então, esse diário emocional é uma coisa bem interessante, né, de você escrever mesmo. Eu fazia num bloco de notas mesmo no celular, mas você consegue ter um processo mental e tornar isso muito mais rápido. Eu parei no momento que eu tava, sei lá, tornando esse processo muito mais automático já. Tipo, consigo parar e pensar o que eu tô sentindo rápido hoje, né? Esse é um processo interessante. E que você vai treinando, né? O diário ajuda muito nesse treino e você desenvolver também. Atividade física constante, que é onde eu peco muito. Hoje eu até fui na academia, tá? Mas, nossa, sou muito ruim em atividade física. Mas você fazer atividade física constante, isso ajuda muito na sua saúde mental, ajuda muito nesse processo todo que a gente está falando também da inteligência emocional. Então, cuidar do seu corpo ajuda também a cuidar da sua mente, né? Nesse sentido. Então, fazer atividade física constante é um processo muito terapêutico para muitas pessoas, né? Tem várias pessoas, CEOs de empresa, e são várias, né? Que eu já fiz, gravei muita masterclass com essa galera, que a terapia desse pessoal é corrida, assim. Muitos praticam corrida mesmo como um grande processo de autocuidado mesmo, emocional, né? E não tanto outras estratégias. Se fizesse outras estratégias junto, seria maravilhoso, né? Mas atividade física ajuda muito. E relações sociais saudáveis é um ponto muito importante. A gente ter pessoas realmente de confiança que a gente pode contar com e ser o mais vulnerável possível, sem julgamentos, poder, né, dar esse espaço para você respirar antes de voltar para um debate para resolver algum problema. Tem um estudo de Harvard que é o mais longo de felicidade, é um estudo que ele já passou de 85 anos de estudo, ininterruptos. É um estudo que há muito tempo, 85 anos, estudando pessoas, o que gera felicidade nessas pessoas. Eles começaram com alunos de Harvard e pessoas do entorno, né, que não necessariamente estudavam lá, mas americanos. E isso foi expandindo, já está em duas gerações já de pessoas, né? Então, o- os primeiros que foram entrevistados morreram, já foram os filhos, os netos estão sendo entrevistados. Tem até um TED sobre isso, né? É mais antigo, assim. Já passou mais anos ainda de estudo. Mas em resumo, o que gera felicidade, segundo esse estudo que já está fazendo já 85 anos, é
a gente ter relações sociais saudáveis e não, nossa, a quantidade de pessoas que você tem de relacionamentos. Daí falando de todo, tá? Não amoroso, mas tipo amigos, tudo, família e tal. Mas a gente ter pessoas, não quantidade, mas um grupo de pessoas que a gente consegue ter uma relação saudável mesmo, de qualidade, né? Onde você pode ser você mesmo, a pessoa também, sem julgamento, espaço seguro, trocas, enfim. Isso é o que gera a percepção de felicidade para as pessoas no longo prazo, né? Segundo esse estudo. É o maior indicador. E isso ajuda muito na nossa saúde mental também. Então, cultivar essas relações ajuda demais, né? Poder desabafar com alguém, poder ter uma troca sem julgamentos é muito, muito importante. E aí, por fim, encerrando as minhas estratégias, práticas contemplativas diversas, né? Praticar meditação, yoga, tai chi chuan, todas essas práticas que ajudam na respiração, cuidado corporal, né? Como a própria meditação, ajuda demais, né? Práticas religiosas que você também queira se apegar, também ajuda, né, nesse estado emocional, independentemente da crença. É um momento que você para em conexão com você, né, e com algo que você acredite, mas é um momento que você consegue parar, né? Sair do piloto automático. Então aqui, acho que em resumo, é muito sair do piloto automático e estar mais consciente e mais presente no seu dia, né? Testem algumas dessas estratégias, dê um print na tela aí, e vai testando, vê o que funciona. Fala, putz, meditação para mim não funciona agora. Legal, mas praticar uma respiração aí, fazer umas 10 vezes a respiração lenta, como eu mostrei no GIF, pode ajudar? Legal. Testa diário, vê até onde funciona. Enfim, pratica mais atividade física, tudo isso vai ajudando muito. E aí, só retomando aqui o nosso gráfico das emoções no meu encerramento, ele é aplicado em vários contextos, inclusive em escolas. Aqui é uma escola da Colômbia, né, sendo aplicado esse método do nosso amigo Mark Brackett, né, que eu falei anteriormente. Então, as crianças colocando aqui como elas estão se sentindo, né, na escola. Então, mais algumas fotinhas de outras escolas também. Então, é muito legal ver. Putz, se eu tivesse isso desde pequena na minha escola, né, nossa, seria muito melhor para lidar com problemas da vida adulta, né? Sabemos que a gente vai envelhecendo, vai ficando mais complexo a nossa vida. Estou com 35 anos, meus problemas estão muito mais complexos do que quando eu tinha 25. E acredito que para a maioria vai ser assim. Então, quanto mais a gente conseguir cuidar do nosso estado emocional e gerenciar isso, e conseguir ter relações também e verbalizar e uma comunicação saudável com outras pessoas, desde já, melhor. Então, comece antes. Eu comecei a me cuidar mesmo, assim, a estudar um pouco sobre essa temática, acho que eu tinha uns 22 anos, por aí. Talvez a idade de alguns aqui, até, enfim. Mas quanto antes, melhor. E aí é muito legal ver que tem várias crianças já nesse processo. E aí, para encerrar, o nosso amigão Mark Brackett, que é o amigão do Gráfico das Emoções, ele traz um método chamado Ruler. E aqui acho que é um grande resumo do que eu trouxe aqui para poder fechar. Ruler é um acrônimo, né, para algumas palavrinhas aqui que eu vou trazer em português, né? O R é de reconhecer, então reconhecer as emoções de si e dos outros, né? Esse processo de autoconsciência que eu falei bastante. Entender, né? Compreender as causas e consequências das emoções, entender quais são os estímulos, gatilhos que provocam um estado emocional mais desagradável, mais agradável em você. Então, quanto mais você entender sobre isso, escrever sobre isso, melhor. Rotular, né? Rotular as emoções com um vocabulário rico, específico. Então, quanto mais você ter esse vocabulário, melhor, né? Saber o nome de sentimentos, como tem naquele gráfico das emoções, faz você dar nomes exatos para o que você está sentindo. Isso fica mais fácil de você se compreender e poder verbalizar depois, que é o próximo, né? Expressar. Então, expressar as emoções é muito importante, né? Porque mal e mal a gente sabe o que a gente está sentindo. E aí a gente vai expressar de uma forma toda atravessada. Então, de acordo, obviamente, com normas culturais, contextos sociais, você conseguir se expressar, né, o seu estado emocional da melhor maneira possível, né, entendendo os momentos e onde você está. E o regular, que é você conseguir fazer esse gerenciamento, né? Regular as emoções com algumas estratégias que forem eficazes para você, né? Dentro das 6 que eu mostrei para vocês, testar quais funcionam. Que isso é uma brincadeira também do expressar, né? Porque, tipo, eu tentando explicar o que eu tô sentindo. Geralmente é a gente, assim, quando não sabe o que tá rolando com você, você
passa totalmente atravessada para outra pessoa. E aí tá a problemática da comunicação assertiva. Você conseguir verbalizar, somente em situações mais tensas, né? Dando esse exemplo, o que realmente você está sentindo, o que realmente está passando com você da melhor forma possível. Então, entender o seu estado emocional e gerenciar suas emoções ajuda muito nesse processo da comunicação. Por fim, aqui, alguns livros que eu mostrei, né? Foram os três. Se você quiser estudar mais sobre essa temática, vai no azulzinho do meio. Ele é o primeiro, entre aspas, assim, que torna a temática assim bem reunida de estudos, contextos. O Daniel Goleman tem outros tantos livros, mas esse aqui, Inteligência Emocional, a Teoria Revolucionária que Redefine o que é Ser Inteligente, é o livro dele de 1995 que eu falei. E eu sou muito fã desse Permissão para Sentir, né? É o livro que tem o gráfico das emoções, a contracapa já é o gráfico. E ele é muito legal de ler, assim, gosto muito. Deixo aqui também todas as minhas redes sociais, Cadu Capela Reis. Meu e-mail é cadu@capelareis.com.br. Então fico super à disposição também para trocar com vocês. Passei alguns minutinhos do que eu combinei com o Henrique, mas enfim, queria saber se alguém tem algum ponto, alguma colocação. Eu vou parar de compartilhar na tela também para poder ver vocês melhor e ver o chat melhor. Mas obrigado pelo espaço, viu? Não tem problema nenhum. Acho que esses minutinhos. Acho que se pudesse, a galera queria que ficasse mais. Foi muito bom o treinamento, Cadu. Sempre é muito bom, né? Então, é, tem uma pergunta aqui no chat já do Caio. Ele perguntou se você conhece o livro Agilidade Emocional, de Susan David. Susan David, Falou que sim. ajuda muito a ter mais equilíbrio. Aqui tá minha tela tá meio embaçada. Ele tá aí bem no cantinho do lado, tem uma sequência de livros dessa temática. É bem legal também o da Susan. Eu adoro, ele gera muitas reflexões boas assim também. Complementa muito. Ele é um dos livros que a gente tem um curso de inteligência emocional do Na Prática, gratuito, online, que eu apareço nesse curso, inclusive, falando um pouco dessas coisas que eu tô trazendo aqui para vocês, né? O gráfico das emoções é uma das ferramentas, tem mais coisas lá. O livro da Susan, inclusive, é uma das bibliografias, junto com esses outros que eu trouxe. Gosto bastante também. Muito bom. Tirou print de tudo, Raquel. Boa. Pode mandar a gravação, não tem problema. Acho que quanto mais a gente poder propagar esse tipo de temática, melhor, assim, porque realmente a gente precisa disso, né? E aí, falando aqui, galera jovem, universitária, que não teve isso na escola, é muito importante a gente conseguir disseminar essa temática para outras pessoas e mostrar a importância, né? O quão é importante você trabalhar isso em você para saber, para conseguir lidar melhor com outras pessoas. As pessoas vão gostar mais de você, vai ser muito mais fácil trabalhar com você. Pode perceber que pessoas que você não gosta de lidar na universidade, no grupo que você tá, talvez da Enactus, no trabalho que você tá, enfim, se estiver trabalhando paralelamente, as pessoas que você não gosta de lidar geralmente são pessoas que não sabem lidar emocionalmente consigo. Os piores líderes são os líderes que têm inteligência emocional nível lá embaixo, assim. A pessoa totalmente grosseira, não sabe se comportar não só na comunicação, mas porque ela está totalmente se desrespeitando primeiro também. Então, esse é um processo muito importante para a gente conseguir se respeitar, respeitar o nosso momento, o nosso processo e conseguir interagir com outras pessoas também nesse sentido, né? Então, esse é um tema que, para mim, é fundamental e ele é uma base muito, muito relevante para a gente poder aprofundar comunicação, né? Como eu falei aqui, sendo redundante, mas gosto muito. Se alguém tiver alguma pergunta, fico à disposição também. Se não, muito obrigado pelo espaço, viu? E aí, Henrique, também se surgir outras questões depois, pode me mandar, tá? Você tem Com meu certeza. contato, e aí tem meu contato também no e-mail lá, mas fica muito mais fácil de mencionar. Com certeza. Galera, se tiver mais alguma pergunta, esse é o momento, mas como o Cadu falou, qualquer coisa vocês podem me perguntar também, que eu passo para ele, ou então falar diretamente no e-mail, né, que ele disponibilizou para todo mundo. É, fora isso, acho que só elogios, Cadu, aqui no chat. Excelente, foi ótimo. Eu agradeço novamente, né, pelo ter topado aí esse momento com a gente. Eu sei que
que a agenda é muito corrida. Mas foi muito bom, foi muito bom, foi muito massa. Eu gostei bastante. Eu acho que é um assunto que é muito importante tratar. Tem gente que acha que já é um assunto batido, mas eu particularmente acho um assunto que é sempre relevante, né? Ainda mais agora que a gente está em processo trainee aqui no time, então a maioria daqui das pessoas eu acredito que sejam os nossos trainees, então acho muito relevante para a gente já estar alinhando essas ideias, né, e esses conceitos aqui que a gente trabalha muito aqui na Enax. Mas como eu falei, não só na Enax, como também, né, em outros âmbitos da vida, tanto pessoal quanto profissional, e etc. Super, Mas se não, ninguém uma temática importantíssima. Isso, exatamente. Mas se ninguém tiver mais perguntas, né, queria agradecer tanto o Cadu quanto todos vocês que estão aqui numa sexta-feira à noite para aprender um pouquinho mais. E é isso, esse foi o treinamento de hoje. Como eu falei no início do treinamento, esse foi o terceiro encontro do nosso treinamento de lideranças. O próximo encontro já tem data, vai ser na próxima terça-feira, às 18 horas também. Vai ser sobre modelo de negócios, né? Do princípio de modelo de negócios é um dos critérios Enactus, né? Então, muito importante, principalmente para quem, como eu falei, para quem está em processo trim aqui no time, vai ser muito crucial para a próxima entrega de vocês. Mas a gente vai divulgando melhor nos grupos aí no decorrer dos dias. Mas aí vai ser com o Caio Sardinha, para quem não conhece o Caio já foi Enacto, ele é alumni da rede hoje em dia. Ele já foi universitário do ano, já foi staff do Enactus Brasil. E hoje em dia ele empreende um negócio de impacto que também era um projeto Enactus, que é o Bifest. Que na entrega dessa semana dos trainees aqui, o Bifest está servindo de exemplo, né? Como projeto, né, modelo para vocês. Então, lá na ferramenta que a gente disponibilizou, o projeto que está de exemplo é o Bifest. E o Caio, que é dono do Bifest, vai estar aqui com vocês na próxima terça-feira, às 18 horas. Então não percam. Mas é isso, gente. Obrigado por hoje. Queria agradecer novamente, mais uma vez, o Cadu por ter topado esse momento e vocês também. E é Tamo isso. junto. Boa sexta-feira para todos. Sextou. Tchau, Sextou. E beijo. não percam o Caio, hein? Caio, é gente boa demais, muito bom. Vai ser bem legal esse encontro. Parabéns pela jornada de vocês também. E é isso, gente.